Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Se você está querendo uma vida melhor, mais leve, uma vida onde a felicidade e a realização seja possível, uma vida onde você possa realmente viver uma fé que te faz uma pessoa melhor e que torna o mundo à sua volta melhor, você precisa ouvir essa palavra de hoje e precisa meditar sobre a necessidade de você entender o tamanho, a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz. E sacrifício esse que te oferece uma vida de verdade. Hoje eu quero mandar um abraço grande para Letícia Campos de Paciência, Rio de Janeiro, o Apolônio Menezes e a Marisol Oliveira de Amazonas, Manaus, também a Sara Maria, a Maria de Lourdes de Teixeira de Freitas, ao Zenir Santos de Fortaleza, Sueli de Custódia em Pernambuco, a Célia Moleque de Curitiba e a todas as pessoas maravilhosas, abençoadas por Deus, que estão me ajudando a espalhar a palavra de hoje, que estão compartilhando essa palavra em todas as redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus derrame uma chuva de bênçãos, com muita saúde, prosperidade e realização para você e para sua família. Que Deus te recompense, tá bom? Hoje é domingo, dia 16 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos de 16 a 23. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das duas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aqui está mais um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Igreja essa que estava enfrentando uma dificuldade muito grande no que se diz respeito a viver a sua fé de forma íntegra, de forma honesta. Por quê? Eles estavam recebendo no meio da igreja pessoas que estavam tentando desvirtuá-los, pessoas que estavam tentando de alguma forma anular a suficiência do sacrifício de Jesus. Esse é um assunto bastante complexo, mas eu quero, com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo, tentar transmitir para você essa mensagem da forma mais simples e compreensível possível. O que estava acontecendo? Vamos primeiro entender que Deus, quando enviou Jesus ao mundo, ele veio para que, de uma vez por todas, o homem pudesse ver a Deus e compreender a Deus. Porque tudo
tudo que havia existido antes, por meio das palavras dos profetas, das leis, das regras, dos mandamentos, dos rituais, tudo aquilo era uma espécie de sombra. Imagine que você está num lugar e está vindo uma pessoa atrás de você e o reflexo de uma luz, seja do sol ou uma luz artificial, faz com que você veja uma sombra de alguém caminhando, tá? Você olha aquela sombra, você percebe pela sombra que vem vindo uma pessoa, mas você não consegue identificar só pela sombra que tipo de pessoa é essa, se é um homem, uma mulher, se é uma pessoa com uma aparência simpática ou não. Você simplesmente vê os membros se mexendo e vê um vulto, uma sombra. Todos os rituais, todas as leis, todas as coisas que vieram antes de Jesus eram uma sombra. As pessoas tinham uma leve noção do que Deus queria dizer, do que Deus estava planejando e qual era o projeto de Deus. Agora, quando de repente você está vendo aquela sombra, quando a pessoa chega perto de você, você tira os olhos da sombra e você olha para a face da pessoa. Aí você já consegue identificar, não é? Você já vê quais são a cor dos olhos da pessoa. Você já vê como é o sorriso dela. Você já não fica mais olhando para a sombra. Você olha para a pessoa e você consegue identificar quem é aquela pessoa e você pode agora falar dela detalhadamente. Certo? Então, quando Jesus veio, ele veio para expressar Deus na sua totalidade. Por isso que quando os discípulos pedem para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz, gente, eu estou andando com vocês há tanto tempo e vocês ainda não perceberam que eu sou igual ao Pai. Se você quer conhecer o Pai, olha para mim, veja o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, porque tudo o que eu estou fazendo porque o Pai me mandou. Eu estou expressando aqui a vontade plena dele. Então, o que estava acontecendo na igreja nessa época? Eles estavam pegando aquelas pessoas que já haviam tido uma experiência com Jesus por meio da palavra, por meio do testemunho dos apóstolos, aquelas pessoas que já haviam tido um encontro com Jesus, nascido de novo. Outros religiosos daquela época, entre eles pessoas envolvidas com a religião greco-romana, pessoas envolvidas com o judaísmo, pessoas envolvidas com o gnosticismo, estavam tentando fazer com que aquelas pessoas esquecessem que viram a Cristo, esquecessem que tiveram experiência com Cristo e voltassem a praticar as coisas que tinham antes da vinda de Cristo. Por isso que Paulo vem dizer para eles assim, olha, não permitam que ninguém os julgue porque vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou seja, vocês agora não se baseiam mais por uma dieta alimentar ou por um conjunto de regras de obediência de guardar esse ou aquele dia. Vocês foram salvos por Jesus. A salvação de vocês não está condicionada à obediência de determinada dieta ou determinado calendário. A salvação de vocês foi dada pelo sacrifício de Cristo na cruz. É preciso entender que o nosso Senhor Jesus nos reconciliou com Deus e é nele que nós confiamos, nas palavras da Sagrada Escritura que dizem respeito a Jesus. Elas são suficientes para nos oferecer orientação segura. Nós não nos guiamos por visões, por aparições de anjos e também não os adoramos. O nosso culto é somente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E quem nos santifica é Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Cuidado com essa coisa de pessoas que às vezes ficam dizendo, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque isso. Você conhece algumas pessoas que às vezes tentam transmitir uma aparência de santidade, pessoas que se dizem pessoas assim tão castas, pessoas tão santas que se abstêm de determinados alimentos e jejua não sei quantas vezes por semana, não usa essa roupa e não usa aquilo, mas de repente lá na frente você ouve dizer que aquela pessoa teve uma relação fora do casamento, você ouve dizer que aquela pessoa estava em adultério, você ouve dizer que às vezes aquela pessoa até abusou de um ou de outro. Sabe por quê? Porque todas essas coisas
essa coisa de deixar de fazer isso, fazer aquilo, essas coisas não têm poder algum contra os apetites da carne, contra os impulsos da carne. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, o caminho é nos rendermos a Jesus, nos colocarmos diante dele. E aqui eu também não estou dizendo que é errado você praticar um jejum, que é errado você se abster de algumas coisas. É bom que você faça isso, mas é bom que você entenda que a sua salvação não é por conta daquilo que você faz, mas é por causa daquilo que Cristo fez. Se você quiser fazer isso, você pode até fazer e faz bem para o corpo. A Bíblia orienta que nós também devemos jejuar, que nós devemos nos afastar de coisas erradas, fugir da aparência do mal. Mas eu preciso fazer isso por amor a Jesus. Eu preciso fazer isso para ter prazer em Deus. Não é para castigar o meu corpo como que quem quer punir os pecados numa coisa no meu corpo. Sabe por quê? Porque os pecados da humanidade já foram castigados e punidos em Jesus, e é nele que nós nos firmamos, e tudo que nós venhamos fazer, nós vamos fazer por amor a Ele, porque Ele nos amou e Ele se entregou por nós. Ele foi para aquela cruz e recebeu sobre Ele o castigo que nos traz a paz. Ele recebeu sobre Ele todos os pecados que nós praticamos e ainda vamos praticar. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz, para que eu e você não precisássemos ser castigados pelos nossos pecados, porque nós não suportaríamos. E Ele é que merece toda a adoração, é Ele que merece toda a honra, toda a glória. Não é esse anjo, não é aquele fulano, não é a visão desse, não é aquele líder, não é essa igreja nem aquela. Quem merece honra é Cristo, porque foi Ele que foi para a cruz no meu e no teu lugar. E eu oro para que você deixe Cristo te convencer de que somente nele é que nós podemos ter paz, alegria, satisfação. Senhor Deus Pai de toda bondade, graça, misericórdia, que nesse dia cada um de nós possamos nos achegar diante de Ti sabendo que o Senhor nos amou de tal forma, de tal maneira, que o Senhor enviou seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, para que assim nós não pereçamos, mas tenhamos vida e vida eterna, e que nós possamos nos encher de gratidão no nosso coração, e que tudo que nós formos fazer não será por imposição, não será por regras humanas, por tradições de homens, mas será por amor a Cristo. Se nós tivermos de fazer qualquer coisa, faremos por gratidão, por amor e com prazer, porque Ele nos amou primeiro. Que se nós tivermos de oferecer qualquer credibilidade, nós vamos fazer isso somente com as Sagradas Escrituras, com aquilo que está na Palavra de Deus, com aquilo que Deus fez chegar até nós, a sua mensagem salvadora. Meu Deus, eu oro para que todos que ouvirem esta palavra hoje possam se sentir livres, leves, possam se sentir perdoados por Jesus e assim viver uma vida na sua presença, distante do pecado e procurando agradar a Deus, e assim ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre eles e sobre todos os seus entes queridos. Assim eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora preciso pedir para você deixar um comentário aqui. Eu estou percebendo que nem todo mundo está comentando aqui a palavra. Comenta essa palavra, deixa o seu pedido de oração, escreve aqui o nome das cidades de onde você está acompanhando a nossa programação. Dê o seu like, aperta o joinha e que Deus te abençoe muito. Amém.